A Bíblia de vocês em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, nós vamos ler dos versículos de 14 a 25. Josué capítulo 24, nós vamos ler dos versículos de 14 a 25. Todos acharam? Se não acharam, também vai ser projetado. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais da além do Eufrate no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: de longe de nós, o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, a quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos em todos os povos pelos quais nós passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, moradores dessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares, pois, o Senhor e servires aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos terem feito bem. Então o povo disse a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: se pois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto em direito em Siquém. Só até aí, meus irmãos. Queridos, vocês já perceberam que com o passar do tempo os meios de comunicação eles vão mudando. Antigamente, por exemplo, quando a gente ia entrar em algum site na internet, a gente ia para o computador e entrava num site, acessava o endereço do site e você conseguia entrar no site tranquilamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que aceitar vários termos e condições para você entrar no site. Você tem que ativar sua localização se estiver no seu celular. Você tem que dar uma série de permissões para que também lhe vai ser oferecido algum trabalho e algum serviço mais personalizado, de qualidade. Por exemplo, se você for entrar no aplicativo de comida, se você aceitar os termos e condições da sua localização, você vai encontrar ali restaurantes, algo mais próximo de você. Agora, as empresas, com o intuito de melhorar a experiência para nós, consumidores, elas fazem isso. Depende de nós aceitarmos essas várias permissões. E muitas vezes a gente nem lê essas permissões. A gente quer só usar o site, a gente quer só usar o aplicativo e a gente aceita e vai embora. À medida que você aceita os termos, não tem como mais reivindicar nada. Você deu o seu aval, a responsabilidade agora e o risco está com você. Nós também, quanto filhos do Senhor, com a situação e com o texto que nós lemos, não é muito difícil, não é muito diferente. Embora os termos e as condições
explícitos na palavra do Senhor, já estão aqui há mais de 3.000 anos e temos condições de falarmos diretamente com o dono, com o Senhor, com o administrador, que é o nosso Deus. Ainda assim, nós esquecemos das cláusulas, nós esquecemos da aliança que nós fizemos com Ele. Mas fiquem tranquilos, nós vamos aprender hoje um pouquinho ao longo dessa mensagem. Assim como Josué fez o povo dar um aceite nos termos e condições da aliança, também nós vamos aprender um pouquinho sobre esses termos e condições hoje. Queridos, o livro de Josué conta a transição do povo de Israel do Egito, do deserto até a terra prometida. Ao longo do livro vai sendo mostrado ao leitor as conquistas do povo de Israel, baseada na fé ousada no Senhor. Logo após essas conquistas, segue a instrução que Deus mostrou para Josué para agora distribuir o povo dentre a terra. Depois de distribuída a terra, o Senhor leva o povo a se lembrar de forma contínua da sua aliança, de viver de acordo com o Deus da aliança, com o Deus que instituiu essa aliança. O Senhor, no capítulo 23 de Josué, desafia o mesmo e a toda Israel a obedecer à lei do Senhor. Um tempo depois, Josué se reúne com todo Israel em Siquém e agora renova-lhes a aliança. No capítulo 24, Josué vai fazendo uma recapitulação de tudo que ele fez, de tudo que Deus fez para o povo, de todos os benefícios que Deus fez aos israelitas, nação na qual Deus escolheu para carregar a sua aliança. Devemos lembrar que a aliança está sendo renovada com um povo que nasceu no deserto. A primeira parte, a primeira aliança foi feita com os pais daquele povo. A peregrinação no deserto era para ter durado 10 dias, 15 dias no máximo, mas como o povo desobedeceu e desonrou a Deus, uma geração inteira ficou. Somente Josué e Calebe, nem Moisés, somente Josué e Calebe, dos que estavam ali, dos que saíram do Egito, eles entraram. Agora, o povo tinha que viver uma nova vida, uma nova perspectiva. Eles sempre foram nômades, agora eles vão ter que aprender a se reestabelecer num lugar e terem essas moradias fixas. Eles estavam em constante movimentação, por isso não tinha muita influência interna. Os problemas, se você for olhar, por exemplo, se você for ler Números e Êxodo, que falam basicamente do período dos 40 anos no deserto, os problemas eram internos, os problemas eram de dentro, não tinham muito problema de fora. Agora, eles já estão estabelecidos na terra. E eles já estavam enfrentando problemas externos. O Santo de Israel deixa claro que ele deu a terra ao povo. Agora ele quer do seu povo lealdade, fidelidade e honra para servi-lo. Esse serviço deve ser feito com integridade, por inteiro, não pela metade, do jeito de Deus, nos termos que o próprio Deus coloca. Diante dessas ordens, o Senhor põe diante do povo uma alternativa. Se vocês olharem e perceberem que não é o que vocês querem, então escolham a quem vocês querem servir. Note aqui, meus irmãos, que não há isenção. Ou serve a um Deus, ou serve ao Deus dos amorreus. Ou serve ao Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus da terra, ou os deuses da terra onde eles estiveram. Josué tinha feito a escolha dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daí começa então a reação do povo diante das alternativas. Dos versículos 16 a 18, eles escolheram servir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Uma vez que abandonaram a Deus, abandonar a Deus resultaria em maldição diante da aliança que eles fizeram e que eles tinham firmados com o Senhor. No versículo 19, Josué quer simplesmente confrontar Israel com a seriedade das promessas que eles estavam fazendo. Josué basicamente estava falando assim, olha, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo diante da aliança que vocês estão fazendo com Deus? No versículo 20 é exposta a condição de maldição, caso
as pessoas tivessem aceitado a promessa e depois retrocedido. O povo entende os termos e condições, aceita servir ao Senhor com todas as permissões, dá total permissão para isso, para o Senhor. Era como se eles tivessem feito um acordo judicial. E o próprio Josué fala: vocês são testemunhas de vocês mesmos. O povo de Israel escolheu fazer uma aliança com o Deus dos seus antepassados. Eles sabiam das histórias de como Deus fora capaz de sustentá-los no deserto. Eles sabiam de todo o poder de Deus. Mesmo assim, alguns já tinham escolhido servir aos deuses dos amorreus, seguir a cultura que estavam à sua volta. As famílias deles já estavam servindo a outros deuses. Os deuses estranhos já estavam no meio do povo, influenciando, colocando em xeque tudo o que Deus fizera por aquele povo. Olhando, meus irmãos, para esse episódio, para esse trecho das Escrituras, parece que é um absurdo que o povo de Israel estava fazendo. Mas a gente precisa entender que com a gente também não é diferente. É muito parecido. Será que estamos seguindo a Deus à risca, a ponto de acharmos nós melhores do que o povo na época de Josué? Você e a sua casa estão de fato servindo ao Senhor e de verdade? Queridos irmãos, precisamos hoje aprender os termos e condições que o Deus da família impõe para nós, ainda hoje. E quais são esses termos e condições? Queridos, o texto que nós lemos nos ensina, primeiro, uma família que honra a Deus. Amados irmãos, precisamos e devemos honrar ao Senhor. Ele é o nosso padrão de honra. Muitas vezes, a ordem da honra é um pouquinho invertida em nossas vidas. Honramos aos nossos pais, aos nossos filhos, as mulheres aos seus maridos, os homens às suas esposas, mas quando se trata de Deus, é tudo no campo do abstrato. Talvez isso possa parecer muito subjetivo em nossas mentes. Você pode estar se perguntando agora: mas eu honro a Deus sim, eu vou à igreja, eu devolvo o meu dízimo. Isso é uma bênção, mas você precisa conhecer mais o nosso Deus. Precisamos nos relacionarmos mais com o Deus da nossa vida, com o objeto da nossa adoração. Porque se a gente não conhece o Deus que a gente serve, nós estamos vivendo uma mera religião. Conhecer a Deus implica em ter relacionamento com Ele. Coloque Deus em sua vida, amados. Procure conhecer a Deus constantemente. Como você vai honrar ao Senhor, um Deus a qual você não conhece? Oséias capítulo 6, versículos 3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, chuva que não vem com hora marcada e que rega toda a terra. Pai e mãe, se o seu filho não ver você se relacionando com Deus, ele certamente não vai se relacionar com Deus quando crescer. As crianças aprendem por observação. Isso serve para você, pai, mãe, avô e avó. Se você não tem, meu irmão, um privilégio de ter uma família, observe pessoas, referências ao seu lado. Caminhe com pessoas que se relacionem com Deus. Conhecer a Deus não é meramente um conhecimento teórico ou um conhecimento técnico, mas é viver a vida cristã no dia a dia. É se relacionar constantemente com os irmãos. Honre a Deus, meu irmão, o conhecendo, sendo referência para os não cristãos, ou sendo referência para um cristão que às vezes não tem uma família cristã. É no culto doméstico, é no adorar a Deus juntos, é no ensinar, é no conversar sobre Deus que nós conhecemos. Às vezes a gente tem uma ideia muito de conhecer a Deus
meramente teórica. E essa ideia é muito ocidental, desse lado do mundo. A gente precisa entender que as Escrituras ela foi escrita para uma cultura mais oriental. E o conhecer, ele é muito arraigado à ideia de relacionamento. Quer honrar a Deus, quer conhecer a Deus, se relacione com Ele. E um relacionamento não vai ser duradouro somente 2 horas por semana. É todos os dias, é constantemente. Quem nos dá a condição de ter relacionamento com o Senhor é o próprio Cristo. Cristo nos dá essa condição. Você não vai encontrar em você mesmo e por si mesmo razões e condições para honrar e se relacionar com Deus. É só no Senhor. É Ele que te capacita a ser uma referência, a honrar ao Senhor, a ser e ter uma família que honre a Deus. Mesmo quando erra, tenha a humildade e condição de se voltar e achegar-se a Deus. Sempre se voltando para o Senhor. Querido irmão, honre a Deus. No texto que nós lemos nos ensina que também devemos servir ao nosso Deus. O povo de Deus, assim como em Josué, e hoje também é constituído por famílias. As famílias no Israel estavam sendo intimadas a servir ao Senhor. E nós, como igreja, também devemos servir a Deus. Eu não quero que você se sinta obrigado a servir a Deus. Essa não é a minha intenção aqui. Isso aqui não é uma relação trabalhista. Algo que, não, se eu trabalhar para Deus aqui, eu vou receber algo aqui. Não existe, não. Se você pensa isso de Deus, se você pensa isso da igreja, tire isso da sua cabeça, porque você vai se frustrar. Entenda que servir a Deus é um privilégio. Deus nos usa para a sua obra. Nós somos ministros da reconciliação, assim como 2 Coríntios capítulo 5. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. É Deus nos usando, encorajando por nosso intermédio. Amados, sejam famílias que sirvam ao Senhor. E de que maneira deve ser feito esse serviço ao nosso Deus? Primeiro, é com lealdade, é trabalhar para o Senhor com firmeza, com verdade, com afinco. É vontade de trabalhar para o Senhor. Muitas vezes nós ficamos cansados. Servir a Deus demanda muito da nossa parte. Demanda mesmo. E nós não somos recompensados por isso. E às vezes nós somos criticados por isso. Às vezes a gente faz algo com tanto carinho, com tanta coisa para o Senhor, e servindo, e entenda que servir ao Senhor é servir o próximo, é servir a igreja. E muitas vezes nós recebemos em troca algo ruim. Às vezes é um comentário meio chato, mas mesmo assim, meu irmão, sirva ao Senhor, entenda o Deus da qual você está servindo. Embora as pessoas falem, embora muita coisa possa acontecer, sirva ao Senhor com lealdade, com integridade. Talvez seja aí o ponto em que nós muitas vezes erramos. Nós não somos íntegros ao servir a Deus. E isso se reflete em nossas famílias. Muitas vezes estamos fazendo a obra do Senhor quando dá. Só quando sobra algum tempo, a gente só faz a obra do Senhor. Eu lembro que eu estava ouvindo um podcast há uns meses atrás, e esse podcast é muito interessante, falando sobre... Quem estava sendo entrevistado era a Ana Paula Valadão, falando sobre o Diante do Trono. E ela falava que quando eles faziam as apresentações deles, que eles
iam para uma determinada cidade, gravavam, depois saía DVD das músicas e tudo mais. A gente acha que era um ministério rico, que todo mundo era pago para fazer aquilo. Não. Todos os integrantes do grupo, daquele ministério de louvor, eles se organizavam para isso. Eles tiravam férias todos no mesmo mês. Por exemplo, no mês de junho, eles tiravam as férias, eles iam para o lugar, eles mesmos compravam as passagens do seu bolso, e eles trabalhavam, eles se dedicavam, e eles investiam o seu próprio tempo, os seus recursos, a metade ou mais das suas férias, iam lá e trabalhavam e faziam. Trabalhavam naquele show, naquela apresentação, naquele ministério, com os seus próprios recursos, com aquilo que Deus deu para eles. Esse é um exemplo bom de pessoas que servem com integridade. Queridos, longe de mim ser legalista aqui, mas o quanto você está dedicado a servir a Deus? Quanto você se propõe em família a servir ao Senhor? O que você está fazendo, ou o que você está depositando diante do Senhor no que diz respeito a serviço? Servir a Deus implica em servir o próximo, inclusive a sua própria família. Homem, você tem sido o sacerdote do seu lar? Você já fez a escolha, assim como Josué fez? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Mulher, esposa, você está engajada na mesma missão do seu marido? Jovem, tanto homem quanto mulher, vai começar a servir a Deus que horas? Vai começar a priorizar a Deus quando? Priorize Deus a partir de hoje, meu querido. Priorize servir ao Senhor a partir de hoje. Hoje é uma oportunidade ímpar de servi-lo. Amados, Deus chama para servir de forma individual e em família. A família do reino de Deus. Terceiro lugar, ensinamentos que apontam para a nova aliança. Na perspectiva de Josué, assim como todo o Antigo Testamento, eles estavam vivendo em uma aliança que para nós é um tanto quanto obsoleta. Existe um estudioso do Antigo Testamento chamado Palmer Robertson. Ele define a aliança como um pacto de sangue soberanamente administrado. No decorrer de toda a cronologia das Escrituras, existem várias alianças. Existe o pacto da Santíssima Trindade, que Deus fez com Ele mesmo antes da fundação do mundo. Existe o pacto da vida, o pacto que Deus fez com Adão antes da queda. Existe o pacto que Deus fez com Adão depois da queda. E nesses pactos existiram alguns mandatos espiritual, social e o mandato cultural. E por último existe o pacto da graça. O pacto da graça foi renovado ao longo das gerações. Foi feito o último pacto com Adão e depois esse pacto da graça. O renovar da aliança feita com Josué era uma aliança que Deus tinha feito com Moisés lá no Monte Sinai. A aliança da lei. Hoje, como eu falei, essas alianças, esses termos estão um tanto quanto obsoletos para nós, porque nós já estamos numa outra parte da história. Eles estavam esperando o Messias que viria. Nós aguardamos a volta, o retorno do Messias, que já veio uma vez. Agora nós estamos em aliança com Cristo. A nossa aliança é com o Senhor. E isso nos beneficia muito, amados. E nós lembramos pelo menos uma vez por mês dessa aliança,
quando nós ceiamos. Por que nós somos beneficiados com essa aliança? Nós entendemos, enquanto presbiterianos, que a ceia e o batismo do Senhor não são meras ordenanças, são sacramentos, são meios do qual Deus nos abençoa. Os termos e condições da nova aliança, agora feita com Cristo, está em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na sujeição em Cristo denota amor, abnegação, compromisso, responsabilidade. É diferente que muitas vezes enxergamos no mundo afora. É o pai indo embora e tem uma expressão horrível. Fala que o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É a mãe largando os filhos com os outros para viver a vida. É os filhos vivendo em desobediência, em submisso. Mas, meus irmãos, em Cristo Jesus, há condições de mudar. Embora a sua família possa estar assim, a partir de hoje, na perspectiva de Cristo Jesus, há mudança. Nós entendemos e nós sabemos que no Senhor há condições de tudo isso mudar. Nós estamos vivendo a contramão desse mundo. E nós vamos sempre viver a contramão desse mundo. Esse mundo pode mudar, tudo isso pode passar, a tecnologia pode fazer isso tudo algo diferente, novo. Mas como diz Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. A mudança ainda é em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos condições de mudar. E isso é o processo de santificação em nós. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, é um processo. Se é um processo, existem instâncias ou níveis, vamos falar isso aqui de uma maneira mais didática, em que você possa caminhar, em que você possa estar ainda hoje. E nesses níveis, às vezes, a gente está um tanto quanto santo, às vezes a gente não está. Às vezes a gente precisa ainda de muita ajuda. Às vezes a gente tem condição de caminhar um pouquinho mais com as nossas próprias pernas. Mas sempre é bom entender e saber da possibilidade de mudança. O problema é que nós, cristãos, nós somos muito falso moralista. Quando a gente não entende que santidade é um processo e que Deus, a partir do momento em que a pessoa se converte, a pessoa ainda está no processo de mudança, não está totalmente mudada, não tem condição de enxergar no outro a possibilidade de mudança. E quando nós não enxergamos no outro a possibilidade de mudança, às vezes a gente não consegue ver Cristo na vida das pessoas. É quando a pessoa que ainda está em processo de santificação cai e não vem mais para a igreja por vergonha, porque ela vai saber que vai ser julgada, ela vai saber que vai ser olhada, ela vai saber que as pessoas estão fofocando e comentando da vida dela. Isso é falso moralismo, isso não é evangelho. Entender a perspectiva da nova aliança é entender este processo. Que nós ainda não estamos completamente santos. E nós, embora nós fomos justificados pelo Senhor e vamos ser salvos e vamos para o céu, ainda assim precisamos mudar. Por conta disso, meu irmão, não fique se martirizando, não fique fechando a sua mente para a possibilidade de mudança. Em Cristo Jesus há mudança, há condição de mudar, não somente para você, mas também para a sua família. Queridos irmãos, os termos e condições do Deus da aliança estão aí diante de nós. Este é o nosso desafio. Uma família que honre ao Senhor, conhecendo o nosso Deus, colocando
Deus em primazia em suas vidas, e assim vamos ter condições de honrar a Deus e aos nossos familiares. Servir ao Senhor é um privilégio, é uma dádiva para nós, não uma obrigação. Fazendo isso sempre baseado na nova aliança. Que Deus continue abençoando e ajudando a amada igreja. Amém.